Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho, né, sobre entrevista, né? Um pouquinho não, mais um pouquinho, né? Porque nós já falamos sobre esse assunto e hoje eu estarei aí dando uma revisão, né? Vamos entender aí melhor, né? Com mais detalhe, né? O assunto, né? Entrevista, as características, a estrutura da entrevista, né? Os tipos de entrevista, tá ok? Então vamos estar entendendo aí melhor, né? Esse assunto, esse gênero textual, né? Que é a entrevista. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Isso aí, né? Todos nós sabemos, né? Que a entrevista é o quê? É um diálogo, é uma conversa aí entre duas ou mais pessoas. É o entrevistador e o entrevistado, né? O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Então, qual é o objetivo aí, né, dessa entrevista, da entrevista? É você extrair, né, informações sobre determinado assunto. As entrevistas, elas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, tá, pessoal? Com que intuito? Com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras. Não é verdade? Então, de maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Tá? Então, assim, resumindo, né, tudo isso que eu falei, então a entrevista, né, nada mais é do que um diálogo entre duas ou mais pessoas, né, com que objetivo? Né, com o objetivo de extrair declarações ou informações sobre determinado assunto, tá? Agora, vamos para as características, tá? As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, que é a reprodução integral da fala de um personagem. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Então, a primeira, né, pelo fato aí de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado, tá? E nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Então, assim, nós usamos muito, porque a entrevista, né, por ela ser, né, um diálogo, né, nós usamos muito aí, como diz aqui, né, sinais de pontuação, né, como ponto, né, de interrogação, por exemplo, porque se você está interrogando alguém, se você está entrevistando alguém, você está interrogando alguém, né? Então, se você está interrogando, você vai usar o quê? O sinal de interrogação, né? Então, se é um diálogo, se é uma conversa, né?
Então, nós usamos muito aí, né, como diz aqui, né, as aspas, travessão, reticências, interrogação, parênteses, tá ok? Ficou claro até aí? Estrutura da entrevista. Estrutura da entrevista. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira: definição do tema, roteiro, título e revisão. Tá, gente? A definição do tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí, né, da definição do tema, é possível escolher o entrevistado, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto. Tá bom? O roteiro, como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que estará no papel. Então, assim, se você vai entrevistar alguém, antes você precisa o quê? Você precisa elaborar, né, as perguntas. Só que assim, como diz aqui, pode acontecer, né, de na hora surgir, né, outras questões aí, tá? Mas é assim que funciona, né? Você precisa, né, a princípio, o quê? Você precisa elaborar as questões. Então, assim, você precisa conhecer, né, sobre o que eu vou, né, sobre qual assunto eu vou estar, né, falando com aquela pessoa. Que tipo, né, de assunto eu preciso saber para eu elaborar as questões para poder fazer aí, né, a entrevista. O título: realiza a entrevista. Ela é transcrita se for para jornal, revista ou internet, tá? Muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor, tá? Esse é o título. Até aí tudo bem, pessoal? Revisão. Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Aí entra aí a revisão, né, que é fundamental aí, né, que todo texto ele tem que ser o quê? Revisado para identificar possíveis erros de escrita, tá ok? Um exemplo de como funciona essa estrutura na prática é a dinâmica em um veículo de comunicação. Após a definição da pauta, que é o tema da reportagem, né, ou matéria, o repórter faz as pesquisas necessárias para realizar a entrevista, tá bom? Então, gente, ó, é comum que seja utilizada uma câmera ou um gravador para que seja possível transcrever de maneira literal tudo que foi dito. Após a transcrição e revisão, a entrevista é publicada. Podem ser utilizados mecanismos que atraia o leitor, como o olho, que são destaques em frases ditas pelo entrevistado. Então, assim, é comum você, né, utilizar aí câmera ou gravador, porque, assim, dependendo, né, da pergunta, né, a resposta, no caso, se for uma resposta muito grande, né, você gravando, depois você vai conseguir elaborar direitinho, né, aquela resposta, né, tudo direitinho, tá? Tipos de entrevista jornalística. Existem 7 principais tipos de entrevista jornalística. São elas: a individual, rotina, em grupo,
exclusiva, pesquisa, personalidade, opinativa e caracterizada, tá? A individual, pessoal, esse tipo de entrevista aí individual, ela é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, tá? Previamente agendada. Então, individual é realizada somente com o entrevistador e o entrevistado, tá bom? Rotina acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, né? Que podem ser acidentes, mortes, assaltos, enchentes, entre outros. Então, a rotina, o quê? Está ligado o quê? É de interesse, né, público, tá ok? Em grupo, mais conhecido como coletiva de imprensa, é realizada com jornalistas de diversos veículos e cada um faz suas respectivas perguntas ao entrevistado, né, ou aos entrevistados, tá? Essa é em grupo, né, que ela é mais conhecida como coletiva, como uma entrevista aí coletiva, tá ok? Exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um jornalista. Exclusiva, né? Como o próprio nome diz, exclusiva, né? Ela é uma entrevista concedida a apenas um jornalista, com informação ainda desconhecida por todos, tá? Pesquisa realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto, tá? Essa é a entrevista aí, né? Pesquisa, tá bom, pessoal? Personalidade. A personalidade, ela descreve a vida de uma pessoa, né? Personalidade, olha, né, a própria palavra, né? Ela descreve a vida de uma pessoa famosa, como seus hábitos, história de vida e curiosidades. Essa é a entrevista aí, é o tipo de entrevista aí, personalidade, tá? Opinativa. É realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados, tá? Então, essa opinativa aqui, ela já é realizada com pessoas que possuem experiências, tá? E conhecimentos sobre determinado assunto, como os atletas, por exemplo, né? Os estudiosos, né? Ou profissionais aí consagrados, tá? Caracterizada são os trechos curtos de uma entrevista, inseridos em um texto entre aspas e transcritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Então, esse tipo de entrevista aqui, ele é transcrito exatamente, tá, como foram ditos pelo entrevistado, tá? É a caracterizada. É por isso que é inserido aí, né, entre aspas, tá ok? E agora, vamos para a entrevista dirigida e não dirigida, tá? A entrevista dirigida é a que visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado. Olha só, hein? Ela visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, como acontecimentos factuais, tragédias, crimes, entre outros. Nessas situações, muitas vezes, o entrevistador, ele não elabora o roteiro com perguntas pré-determinadas, e sim a partir do que está sendo conversado. Então, a entrevista dirigida, eles não têm lá, né, o entrevistador,
ele não tem lá as perguntas elaboradas. Na hora lá, de acordo com a conversa, ele vai entrevistando, ele vai fazendo as perguntas lá, tá? Ao entrevistado. Como diz aqui, ó, o entrevistador, ele não elabora o roteiro com perguntas pré-determinadas, e sim a partir do que está sendo conversado. Então, a partir da conversa ali, ele vai perguntando, tá? Ele vai buscando ali, né, informações. Essa é a entrevista dirigida, tá ok? A não dirigida é aquela preparada com antecedência, com elaboração de roteiro, pesquisa e perguntas. A não dirigida, ele elabora lá as perguntas, elabora lá o roteiro, né? Ele pesquisa, tudo direitinho, chega lá, né? Na hora lá, começa a fazer as perguntas e tal, diferente da dirigida, né? Que a dirigida, ela acontece, né, a partir, né, da conversa ali. Não tem, assim, um roteiro, né? Não tem, assim, uma elaboração. Eles não elaboram, né, com antecedência as perguntas. Tá ok, pessoal? Bom, gente, eu gostaria que vocês assistissem, né, esse vídeo. Qualquer dúvida, eu sei que são muitas informações, tá? Mas eu estou aqui para tirar dúvidas. Então, estão com dúvidas? É só me perguntar, tá ok? Que eu estarei esclarecendo aí. Então, assim, eu achei muito importante, né, eu estar explicando, né, para vocês a questão aí da entrevista, porque às vezes a gente, né, estuda que entrevista, eu sei, professor, o que é entrevista? É eu elaborar algumas perguntas e ficar perguntando e tal. Não é só isso. Vocês viram aí, né, toda a estrutura aí de uma entrevista, né? A questão da entrevista dirigida, a entrevista não dirigida, né? Nós vimos aí, né, a definição, né, quando se fala aqui que a estrutura da entrevista, tem a definição do tema, o roteiro, o título, tem tudo aí, né? Tem um preparo, né, antes, né? Tem a revisão, tipos de entrevista jornalística também, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, façam perguntas, tá? Ou se vocês preferirem, tá? Se qualquer coisa, professora, é muita informação, né? Eu gostaria, né, que a senhora desse uma folhinha pra gente e tal. Eu preparo para vocês essa folhinha e deixo na escola para vocês pegarem lá, tá? Sem problemas. O importante é que vocês entendam aí a matéria, né? Que parece, né, ser a entrevista é algo bobo. Não é. É muito importante, tá bom? É muito importante que, assim, futuramente, né, vocês podem, né, participar aí de uma entrevista, né? E vocês precisam saber aí, tá bom? Vou estar deixando uma atividade aí para vocês fazerem, tá bom? Beijo e até a próxima.